Então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série, Hashtag Talks. Hoje temos aqui connosco um representante muito especial da Johnson Johnson Portugal, que já faz parte da família Johnson há 24 anos, quase tantos como os anos do entrevistador. Muito bem-vindo, Vítor. É um prazer que esteja cá Muito connosco. obrigado, Miguel. Para começar então as nossas perguntas, e também para o nosso público conhecer um bocadinho melhor, a primeira pergunta que eu faço ao Vítor é, o que é que move o Vítor? Quais são os seus sonhos? Bem, antes de mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e pelo privilégio de poder estar a falar mais uma vez com a engenharia biomédica, não é? Ahm, há duas ou três coisas que eu, obviamente, ao longo da minha vida sempre me moveram. Em primeiro lugar, ser feliz, que parece um objetivo de vida relativamente simples, mas às vezes é complexo. Um, mas eu procuro ser, obviamente, feliz. Tento acordar todos os dias bem disposto. Às vezes não é fácil, mas pronto. Um, e há uma outra coisa que me move, que é ajudar pessoas. Influenciado e muito pela minha mãe, que era uma pessoa que, apesar das inúmeras dificuldades que tinha, um, por questões de saúde, mas sempre teve um coração enorme para ajudar toda a gente. E, portanto, no fundo, acho que acabei por herdar essa costela da minha mãe. E essa é uma das coisas que me move, que é poder ajudar, fazer pontos, e eh, é algo que me dá imenso prazer. E há 30 anos atrás, o Vítor já se imaginava pertencer a uma grande empresa como a Johnson Johnson, uma das maiores do mundo. De todo, de todo, de todo. É curioso e eu já imensas vezes contei esta história. Portanto, fiz 50 anos este ano, portanto, há 30 anos atrás tinha 20 anos, estava no terceiro ano do meu curso, um, e nessa altura, eu, em tempo algum, um, tinha uma ideia, mas não fazia a mínima ideia, sequer de todo, que algum dia viria a trabalhar no mundo dos dispositivos médicos, que começaria pelo mundo das vendas dentro dos dispositivos médicos. Era algo impensável, impensável. Um, eu sou licenciado em Economia pela Universidade de Lusíada. Na altura, estava no terceiro ano. um, eu nunca pensei o que é que iria fazer quando acabasse o curso, exceto uh, um mês antes. Foi um mês antes que deu o clique, e nessa altura pensei, hum, epá, eu gostava de trabalhar no Banco de Portugal, ou no Ministério das Finanças. Ingenuidade de um jovem na altura de 22 anos, de pensar que seria assim tão fácil, não é? E obviamente a vida veio a demonstrar que não era fácil chegar aí, como não cheguei, mas, como se costuma dizer, às vezes fecha-se uma porta e abre-se uma janela. Neste caso, foi uma janela bem grande. E atualmente, Vítor, quais são as áreas de negócio, assim, para as pessoas também terem uma noção, que a Johnson Johnson tem? E qual é a posição Bem, no mercado? muito bem. Bem, começando, a Johnson Johnson é um grupo de companhias que tem basicamente três grandes setores de atividade. Uma farmacêutica, que é a Janssen Cilag, eh, a Johnson Consumo, que ainda na semana passada foi anunciada a sua nova designação, de Kenvue, e a Johnson Johnson MedTech, que é a área dos dispositivos médicos. Portanto, começando por aí, são três empresas, cada uma delas a atuar no seu setor de mercado, sendo todas elas líderes de mercado uh, nas áreas onde atuam. Dentro da Johnson Johnson MedTech, temos, mais uma vez, três áreas de negócio. Uma que está muito ligada à área da ortopedia, não exclusivamente, mas muito ligada à ortopedia, chamada de Poicientes. Uma muito ligada à área da cirurgia geral, mas mais uma vez não vamos só cingir à cirurgia geral, chamada Ética, e uma terceira chamada CSS, que agrupa três negócios distintos. Uma área de ritmologia, portanto, a área de cardiologia, uma área de neuroradiologia, o tratamento do AVC, isquémico e hemorrágico, e uma terceira área chamada Mentor, que comercializa próteses mamárias não só para cirurgia estética, como cirurgia de reconstrução pós-campo. Portanto,
Assim, muito rapidamente, obviamente eu tenho um conhecimento muito mais aprofundado da MedTech, toda a vida, nestes 24 anos, como referi. Nestes 24 anos sempre trabalhei na área da MedTech, portanto, este é o meu espaço natural e essas conheço relativamente bem, uma vez que tive o privilégio de, ao longo destes anos, ter trabalhado em todas elas, em diferentes fases da minha vida, em diferentes momentos da vida, mas trabalhei em todas elas. Uhum. E em todas estas áreas, e em particular na MedTech, existem muitos engenheiros biomédicos, Vitor. É curioso, porque a questão da engenharia biomédica é relativamente recente na Johnson. A primeira pessoa que eu conheci, não estou a dizer que não haja outros, mas que eu conheci, é a minha colega Neuza Botelho, que inicia a sua entrada no grupo de Johnson através da farmacêutica, da Janssen Cilar, e mais tarde vem trabalhar connosco. Curiosamente, quando é que eu começo a trabalhar mais de perto com a engenharia biomédica? Em 2017. Eu começo no dia 1 de junho a trabalhar como responsável em Portugal da CSS e nesse mesmo dia incorpora-se uma engenheira biomédica, a Joana Pinto. Um, engenheira biomédica, neste caso até técnico, e é aí que eu começo a perceber um, realmente o quão especial é esse curso de engenharia biomédica. E já falei diversas vezes, em diversos fóruns, que esta, este aspecto da parte da inovação, da tecnologia, a parte da engenharia, a parte da saúde, portanto, todas estas componentes que vocês têm no vosso curso, acho que é uma tremenda mais-valia que vocês têm, e são dotados de ferramentas que eu acho que, que vos permitem ser um valor acrescentado para uma empresa como a Johnson Johnson MedTech, dentro da área dos dispositivos médicos. Acho que encaixam como uma luva, eh, exatamente por essas diversas vertentes. Associado a isso, toda a componente prática, vocês têm imensos trabalhos, têm imensas interações com as empresas, estágios, aliás, estágios esses que, como sabe, nós iniciámos este ano, aqui na Johnson, convosco, e o feedback que as diferentes áreas têm tido até agora tem sido fantástico. Boa. E dentro da Johnson, estes engenheiros biomédicos, eles estão mais focados num conjunto de áreas em específico ou o Vitor sente que é mesmo muito transversal, de facto? É bastante transversal. Eu diria que a maior parte dos engenheiros biomédicos, nós neste momento, eu creio, se não estou enganado, devemos ter para aí uns 6 ou 7. Dentro desses engenheiros, temos pessoas que são gestores de produto, Uhum. temos pessoas que são vendedores, temos pessoas que são clinical support, que dão apoio clínico. Um, Tivemos uma pessoa que saiu, entretanto, que trabalhava nos serviços técnicos, por exemplo. Portanto, eu acho que exatamente essa versatilidade que o curso tem permite que a pessoa possa ter, obviamente, diferentes opções, sendo que, e diria eu, mais habitual dentro do Johnson, em Portugal, a grande maioria das pessoas que trabalham connosco são da área de vendas. Quando digo vendas, tanto pode ser a posição do vendedor, como a parte do suporte técnico. E, portanto, diria que a engenharia biomédica assenta perfeitamente neste tipo de perfil. E nas mais diversas áreas, porque nós temos engenheiros biomédicos na área da ortopedia, temos na Ethicon e temos na CSS. Curiosamente, hoje em dia temos engenheiros biomédicos nas 3 áreas da MedTech. Uhum. Antes de vir para a Johnson, o Vitor tinha estado numa outra empresa? Sim, eu acabei o curso em 1995 e nessa altura ainda não havia LinkedIn, não havia nada dessas ferramentas que hoje em dia temos, e na altura era o famoso caderno de emprego do Expresso. E, portanto, nessa altura, a minha busca
após acabar o curso, foi exatamente atrás do Banco de Portugal, do Ministério das Finanças. Busquei essa que passado um mês não apareceu e, portanto, obviamente, comecei à procura de outras opções e, na realidade, as vagas que apareciam era para de vendas. E, portanto, estive em vários processos de seleção, acabei por ser escolhido por uma companhia de seguros, que é a Mafre Calção e Crédito. Foi uma experiência excelente, aprendi imenso, numa área de negócio muito particular, que são seguros de crédito e de calção, exclusivos para empresas, e estive aí 2 anos e 4 meses, até meados de maio de 98, e nessa altura foi quando fui para a Johnson, foi o meu segundo emprego, até hoje. Portanto, a experiência que tive foi no MAF, e foi uma experiência que me deu realmente uma experiência muitíssimo interessante, e que me deu ferramentas que mais tarde na Johnson viriam a ser muito importantes para mim. E já depois de entrar na Johnson, como é que foi o percurso do Vitor dentro da empresa, ao longo dos 24 anos? Pronto. Essa é a parte da qual obviamente me orgulho imenso e acho que sou um privilegiado pela diversidade de experiências que me deram a oportunidade de fazer. Eu iniciei funções no dia 1 de junho de 98 como vendedor de uma área que na altura chamava-se Johnson Johnson Orthopedics. Era a área de ortopedia da Johnson, ainda não se chamava Depuy Cintos. A Depuy Cintos resulta de duas aquisições que a Johnson fez ao longo dos anos, uma de uma empresa chamada Depuy e de outra empresa chamada Cintos. Portanto, fui vendedor durante 4 anos, e foi extremamente gratificante. Tinha a área de ortopedia praticamente do Rio Tejo para baixo, vá lá, portanto, tinha a zona sul do país. Nessa altura eram 4 vendedores a nível nacional, hoje em dia são muitos mais, mas na altura éramos 4 vendedores. Em 2002 passei para uma outra área, ainda dentro da ortopedia, mas uma área diferente, porque a minha primeira área estava muito ligada à área de próteses de anca, próteses do joelho, mas mudei para uma área chamada MyTech, que é uma área de medicina desportiva, muito ligadas às lesões de ligamento e lesões meniscais, lesões de cartilagem, e nessa altura fui ser responsável em Portugal pela MyTech, que foi um projeto giríssimo, que durou 5 anos, foi entre 2002 e 2007. Em 2007 surgiu aqui a minha primeira grande viragem. Foi quando saí de um negócio de ortopedia, portanto tinha 9 anos de trabalhar em ortopedia, e fui trabalhar numa área que na altura era uma franchise, portanto era um negócio que tinha sido recentemente criado, talvez há 1 ou 2 anos antes, que era uma área de obesidade mórbida. Portanto, o tratamento cirúrgico da obesidade mórbida. E com isso mudei, obviamente, para uma franchise que na altura se chamava Ethical Neurosurgery, que hoje em dia não existe, que uns anos mais tarde entrou num processo de fusão com a Ética e viriam a criar-se só o nome de Ética. E estive nessa área como responsável em Portugal da área da obesidade 1 ano. Em 2008 aconteceu mais uma pequena transformação, que foi a fusão de Portugal com Espanha. E nessa altura tive a oportunidade de ir trabalhar, de ser responsável pelo negócio da obesidade mórbida na Península Ibérica, que foi uma experiência muito interessante. Aprendi imenso. Deixei de apenas trabalhar um mercado de 10 milhões de habitantes para trabalhar numa região que tinha 57 milhões de habitantes. A Espanha é um país interessantíssimo, com muitas regiões autónomas, parecem quase muitos países pequeninos, não é? Um país que fala não sei quantos idiomas, o castelhano, o basco, o valenciano, o galego, o catalão, enfim. Portanto, é interessante, e foi uma experiência de vida, do ponto de vista pessoal e profissional, foi uma experiência muito rica. Depois, no
início de 2011, além dessa responsabilidade desse negócio, também tive a responsabilidade de um outro negócio cumulativo, que era um negócio de energia, com a área dentro da ética, com os produtos que vendemos que são para a cirurgia geral, sobretudo cirurgia geral, ginecologia e urologia, que são umas tesouras que cortam e coagulam tecidos. No início de 2012, saí da área de vendas, portanto, estive estes primeiros anos entre 98 e 2012, início de 2012, na área de vendas, e fui ter a minha primeira experiência na área de treino e formação. Estive aí cerca de um ano e pouco. Depois houve aqui um processo de reorganização da Johnson, e em que eu saí da Johnson, e entretanto acabei por ser integrado dentro da Johnson, mas a nível europeu, e fui trabalhar também na área de treino e formação só da ética, e foi uma experiência em termos culturais, passar a trabalhar com 100 e tal países, porque a região, a EMEA, a Europa, Middle East e África, portanto, engloba aqui muitos países, e, portanto, foi muito interessante. Inicialmente trabalhei só apenas na área da hérnia da parede abdominal, mais tarde outras áreas, como a cirurgia coloretal, câncer gástrico, a cirurgia hepatobiliar. Conheci imensos cirurgiões, imensos colegas de muitos países diferentes. Portanto, temos de natural de conhecimento de imensos países, foi uma experiência riquíssima. No em meados de 2015, venho trabalhar para Portugal, continuando ainda na área de treino e formação, ser responsável pela área de treino e formação da MedTech, mas já não só da ética, mas de todas as áreas, portanto, da QI, da MedTech, perdão, da ética e da CSS. Já quase a acabar, no início foi em 2017, em junho foi quando fui trabalhar, voltei novamente para a área das vendas, fui em junho para a CSS, e em fevereiro do ano passado voltei a ser responsável pela área de treino e formação, de todas as áreas da empresa, além de ter a responsabilidade pela área dos serviços técnicos e por uma área de business compliance, que é uma área que muito interessante, regular aqui, assim, aqui alguns processos que nós temos na companhia, e que são processos importantes para nós. Portanto, assim, não tentando alongar muito, mas pronto, mas para quem tem 24 anos, até podia ter trabalhado 24 anos a fazer só o mesmo. Não foi o caso. Pois, de facto, o Vitor tem uma experiência muito vasta. E em relação depois àquilo que é o espírito da empresa, o Vitor, quando vai trabalhar, sente que vai para uma segunda casa ou sente, pronto, que é mesmo estou a ir para o meu trabalho só? Bem, eu sou suspeito para falar porque eu visto a camisola e, portanto, eu todos os dias, eh, e acho que eu tento fazer de uma forma apaixonada. Eu adoro a Johnson Johnson. Sobretudo, eu gosto imenso de pessoas e tenho o privilégio de ter eh, tido ao longo destes anos colegas fantásticos que, obviamente, souberam alimentar e fazer crescer e aprendi imenso com pessoas que já são ex-colegas, que já saíram e que souberam e bem transmitir a cultura da empresa. E, portanto, fazendo aqui algum paralelismo, é a mesma coisa do que numa grande equipa de futebol haver um ou dois daqueles jogadores mais antigos que, dentro do balneário, conseguem criar aquela coesão e conseguem transmitir todo o carisma e toda a cultura do clube. E, no fundo, na Johnson é a mesma coisa. Eh, tive, ainda esta semana estive num congresso europeu em Lisboa e tive a oportunidade de me cruzar com 5 ou 6 ex-colegas da Johnson, todos eles que entraram muito antes de eu ter entrado, e foi um enorme prazer revê-los e quando estou com eles aprendo sempre um bocadinho. E portanto é isso que eu tento fazer também
com as pessoas que entram agora, ou com aquelas que, apesar de não terem entrado, muitas vezes me procuram e gostavam de conhecer um bocadinho o que é a Johnson. Na realidade, não é só não é um trabalho, é um enorme prazer poder ir todos os dias para o escritório. Obviamente, a pandemia também vai alterar aqui o conceito do que é o escritório, seja o escritório em casa ou o escritório fisicamente, no nosso caso, no meu bar. Mas, tanto que ao longo da vida, apesar de ter trabalhado em tantas áreas diferentes, toda a vida eu sempre disse: o meu nome é Vitor Santos, sou da Johnson. Portanto, não digo que sou da BW ou da Ética ou nada, porque eu sou da Johnson. Porque, na realidade, as empresas são feitas de pessoas, e se a Johnson é grande é porque, efetivamente, ao longo da sua história, teve pessoas muito grandes que souberam realmente inspirar e souberam transmitir muito bem os valores e a cultura da empresa. E o Vitor, na verdade, é a pessoa ideal para responder à minha próxima pergunta, que é, se um estudante lhe perguntasse três razões para escolher a Johnson Johnson para trabalhar, o que é que o Vitor diria? Bem, três razões. Por um lado, obviamente, a perspectiva de uma carreira. A Johnson é uma empresa que aposta muito nas pessoas, que tem sempre uma perspectiva de longo prazo. Não é. Eu sei que isto muitas vezes colide obviamente, com o perfil de cada uma das gerações, não é? Agora estamos nas gerações dos millennials que querem as coisas muito rápido, querem que as coisas aconteçam, mas é o que é. Portanto, em primeiro lugar, apostar nas pessoas. Acho que é uma empresa que aposta em pessoas. É uma empresa que tem um ótimo ambiente de trabalho, um ambiente muito inclusivo, onde os valores da diversidade e da inclusão, diversidade, equidade e inclusão estão bem presentes na nossa cultura, e onde as pessoas também, obviamente, estamos aqui para trabalhar, mas também para nos divertirmos. E, portanto, eu acho que trabalhar na Johnson também é divertido. Pode ser divertido, eh, porque, na realidade, o ambiente de trabalho é bom, as pessoas sentem-se perfeitamente à vontade, sentem que podem contribuir, são livres de expressarem a sua opinião. Portanto, eh, eu diria que É uma escolha é um ideal. place ideal. Obviamente, há muitas outras empresas no mercado que têm este tipo de espírito, mas claramente a Johnson é uma delas, é um dos place to be. Então, o Vítor também agora, nos últimos anos, tem sido uma das pessoas que mais tem apoiado também o Núcleo de Biomédica da Nova em aproximar aquilo que é a academia daquilo que é as empresas, em particular a Johnson Johnson. O Vítor acha que é importante cada vez mais isto acontecer, ou seja, esta proximidade entre Sem empresas e dúvida, universidade? sem dúvida, sem dúvida. E eu dou o meu exemplo, obviamente, que passou-se há 20 e muitos anos atrás, mas realmente a conexão e a aproximação que as empresas fazem com as universidades permitem várias coisas. Por um lado, obviamente, uma mais rápida adaptação dos alunos ao mundo empresarial, não é? Por outro lado, também, as empresas também terem um conhecimento melhor de futuro talento, não é? Pessoas que podem vir a fazer parte da nossa organização, de projetos em comum, como temos tido ao longo destes quase 2 anos que temos vindo a colaborar, desde presença nos vossos eventos, desde estágios, eh, desde os temas das teses de mestrado. Portanto, há aqui algumas iniciativas que temos vindo a desenvolver que permitem esta aproximação convosco e permitem, por outro lado, que haja uma, mais uma vez, uma maior proximidade da vossa parte do mundo real, não é? Ah, que é tão, tão importante. E eu senti isso, obviamente, quando acabei o curso. Ah, tive um choque muito maior. Eu nunca estagiei, enquanto andei a estudar, eu nunca estagiei em nenhuma empresa, por exemplo. Ah, e, portanto, eu acho que as ferramentas que vocês têm hoje em dia permitem-vos estarem muito mais bem preparados
para o mundo do trabalho do que estava eu há 25 anos atrás, ou aos 26 anos. E onde é que o Vitor se vê na Johnson Johnson daqui a 5 anos? Boa pergunta. Eu essa pergunta é uma pergunta curiosa. Obviamente, eu gostaria imenso de estar aqui na Johnson. Gostava de estar a fazer uma coisa diferente, porque o meu percurso de vida tem sido mesmo esse, trabalhar em áreas novas. Eu acho que isso é extremamente desafiante, porque obriga-nos a reinventar-nos. Portanto, eu gostava de estar na Johnson e a fazer uma coisa diferente daquela que estou a fazer hoje em dia. Não sei bem o quê, porque ao longo da vida, uh, uma das, quando eu digo que tenho sido um privilegiado, é porque a empresa tem-me dado sucessivamente possibilidades de fazer determinado tipo de funções que me têm permitido crescer do ponto de vista pessoal e profissional. Portanto, tenho deixado muitas vezes à empresa e aos meus managers um, a oportunidade de verem, e tenho sido, realmente tenho tido isso inúmeras vezes, de ter desafios que me lançam, e portanto eu deixo nas mãos da Johnson futuros desafios que me queiram, obviamente, lançar e sabem que eu estou aberto a esses desafios. Portanto, não sei. É uma pergunta que tem uma resposta difícil. Eu gostava de estar a fazer uma coisa diferente. Ok. E para então terminarmos, uma mensagem que o Vitor pudesse deixar aos futuros engenheiros, biomédicos já agora. Biomédicos. Bem, mais uma vez, e creio que já o referi ao longo desta nossa conversa, mas eu tenho uma enorme admiração pelo vosso curso, eh, pela, pelo grau de exatamente de competências que vocês adquirem ao longo do curso, pela versatilidade que vocês têm, que eu acho que é notável. E, portanto, acho que as ferramentas, o vosso toolkit, as ferramentas que vocês têm, realmente um, estarem muito bem preparados para o mercado de trabalho, e, nomeadamente, para a área dos dispositivos médicos. Portanto, em primeiro lugar, acreditem, porque na realidade não é fácil entrar em engenharia biomédica, a média de entrada é altíssima. Fazer o curso não é fácil, portanto, vocês são belíssimos alunos. Portanto, continuem a investir em vocês, na vossa formação, façam networking, façam muitos estágios, tentem conhecer muitas pessoas, porque na realidade é fundamental alargar a nossa base de conhecimento, não só o nosso conhecimento técnico, mas também o nosso conhecimento de pessoas, e, sobretudo, tentem, em todas as oportunidades que tenham de interagir com empresas, aprender sempre um bocadinho, fazer muitas perguntas e demonstrarem sempre a vossa proatividade, como tem sido a panágio nas diferentes interações que eu tenho tido com diversos alunos sobretudo, da Universidade de Nova, porque temos tido essa, essa sorte de poder ter vindo a colaborar imenso convosco. E quero também relembrar que tudo isto se inicia fruto da vossa proatividade. Porque se nós estamos aqui 2 anos depois, é graças ao Núcleo de Biomédica da Nova de nos ter contactado, para que pudéssemos, de alguma forma, criar aqui algumas pontes. Portanto, e ao longo destes anos, com o Miguel, com a Rita, e obviamente não quero estar aqui a esquecer os outros nomes, mas foram as duas pessoas que ao longo destes anos eu mais vezes falei, e já sei que me vou esquecer de outros nomes, portanto não vou entrar aqui em mais nomes, mas foram as duas primeiras pessoas com quem eu falei. E Depois portanto, agora ajuda o Vitor também. Depois tivemos também a Catarina, a Marta, a Joana. a Joana, a grande Joana, um, mas inicialmente foram as duas pessoas com quem eu falei, e portanto também vos agradecer a vocês o facto de terem demonstrado essa proatividade, sem a qual provavelmente ainda não estaríamos aqui hoje a falar. Ou não estaríamos numa fase tão aprofundada da relação que entretanto se criou e das inúmeras atividades que temos feito em comum,
que eu acho que têm sido igualmente proveitosas para a Johnson e para a Nova. Portanto, acho que tem sido muitíssimo interessante esta parceria, que eu espero pelos próximos anos. Eu tudo farei para que assim seja, porque na realidade acho que tem sido muito interessante esta nossa colaboração. E da nossa parte, Vitor, também, pronto, o Vitor também sabe que para nós tem sido um privilégio muito grande trabalhar com o Vitor e também com a Johnson Johnson. E também da parte da universidade, apesar de eu ser só um estudante, mas eu acredito que também haja este reconhecimento e este orgulho também de podermos trabalhar em conjunto, a Universidade Nova de Lisboa com a Johnson Johnson em Portugal. Muito obrigado, Vitor, pela entrevista, pela disponibilidade Nada. e pela Sempre, sinceridade. sempre. Estou perfeitamente disponível para poder ajudar naquilo que estiver ao meu alcance e o que for necessário e que nós, obviamente, possamos, aqui na Johnson, teremos todo o gosto. Muito obrigado, Vitor. Ao nosso público, continuem a seguir aqui a nossa série, as Tech Talks, e também todas as redes sociais do Núcleo de Biomédica da Nova. Muito obrigado. Pronto, já está, Vitor. Já